as últimas palavras do quarto mandamento, que diz assim, ó: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Pois o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vem expressamente do relato da criação em Gênesis. Se a gente olhar aqui o capítulo Gênesis, capítulo 2, versículo 1, veja comigo o que diz a Bíblia. Gênesis, capítulo 2 e o versículo 1. Diz assim a Bíblia. Deixa eu voltar aqui. Gênesis 2, 1. Diz assim, olha: assim, pois, foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército. Versículo 2. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Conduz aos 6 dias da criação. Nos 6 dias, quando Deus faz tudo o que está no mundo, a ênfase específica recai sobre o 7º dia da semana. Diz a Bíblia que Deus terminou os céus, a terra e tudo o que existe. E quando Deus termina a sua obra no 7º dia, ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Porque Deus, como Criador, estabeleceu o 7º dia como um dia diferente dos outros. Outra ideia que vale a pena ser lembrada nesse contexto bíblico é que quando Deus abençoou o 7º dia, santificou e descansou, somente existia no mundo Adão e Eva. E por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que dizem assim: pastor, realmente a Bíblia fala sobre o sábado, mas o sábado é uma coisa que foi dada para os judeus. Agora, quando na criação estava Adão e Eva no mundo e Deus dá o sábado, não existia nenhum judeu na terra. O povo judeu só vai surgir milhares de anos depois de Abraão, como nós vemos em Gênesis capítulo 29, versículo 35. Essa palavra judeu ou judeus, ela é usada pela primeira vez em 2 Reis, no capítulo 16, no versículo 6. E depois em 2 Reis, no capítulo 25, versículo 25. Isso só no 8º e no 6º séculos antes de Cristo. Muito tempo depois do relato da criação que nós vemos aqui em Gênesis. Não é bíblica a ideia comum de que descansar no 7º dia e santificar o sábado sejam práticas exclusivas para os judeus. É verdade que os judeus praticantes guardam o sábado há mais tempo do que qualquer outro grupo. E por isso eles são muitas vezes associados a esse costume como se fosse apenas para os judeus. Mas não se engane, o descanso do sábado no 7º dia não começou com os judeus e nem a partir dos judeus. Como nós estamos vendo na Bíblia, o sábado começou no Éden, muito tempo antes dos judeus. E é a doutrina da criação que aparece ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é fundamental para que as outras doutrinas e toda a Bíblia tenha o seu sentido. Os ensinos bíblicos não terão valor se eles forem separados da ideia de que Deus é o nosso Criador. É por isso que o tema da criação aparece muitas vezes durante toda a narrativa bíblica. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nós encontramos o seguinte: Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou o mundo do nada. Em seu poder, Deus estabeleceu ordem a todas as coisas.
Não há nada que aconteça neste mundo que escape do controle de Deus. Nada vai acontecer na sua vida que Deus não possa transformar, que Deus não possa resgatar, que Deus não possa reescrever ou fazer uma nova história. E talvez seja isso que hoje você precisa. Uma nova história. Um novo começo. Uma nova vida. Nesta semana, estamos falando do último convite. Resistentes a ouvir a voz do Senhor. E esse convite da graça, ele se estende para todo mundo que quiser, para todo mundo que puder, para todo mundo que sentir. Mas para algumas pessoas, este nosso encontro aqui, pela Novo Tempo, talvez seja o último encontro. Eu não tenho controle do futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo. Eu não sei o que vai acontecer daqui 1 hora. Portanto, se eu não tenho o controle do meu futuro, o que eu preciso é de uma entrega e uma decisão a Cristo agora, hoje, neste momento. Porque Ele é o nosso Criador. Ele te fez. E o que Deus espera hoje é que você viva em adoração a Ele. Há muitos versículos bíblicos que comprovam e confirmam que Deus é o Criador. Por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 18, diz que Deus criou os céus e Ele é o único Deus que formou tudo que existe neste mundo. Deus não criou o caos e nem para ser o caos, mas Ele criou um mundo para ser habitado. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz que Deus é digno de receber glória, honra e poder, porque Ele criou todas as coisas e pela vontade dEle tudo existe. Ou o começo do Evangelho de João, no capítulo 1, a partir dos versículos 1, 2 e 3, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo que estava no princípio com Deus, Verbo é a palavra de Deus em ação, Verbo é a palavra de Deus em movimento, que é Cristo Jesus encarnado. João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Salmo 33, versículo 6, diz que pelo poder da palavra de Deus, pelo sopro da sua boca, tudo o que existe no mundo foi feito. Ou 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 5, que diz que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água, pela palavra do Senhor. Isaías 42, versículo 5 diz que Deus é o Criador de tudo o que existe na terra, tudo que a terra produz, tudo que tem fôlego de vida, tudo que está à nossa volta, surgiu das mãos de Deus. Neemias capítulo 9, versículo 6 diz que Deus fez o céu, e fez o céu dos céus e todos o seu exército. Tudo que há no mar, tudo que existe no mundo, tudo é preservado e mantido pelo próprio Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17, diz que em Deus todas as coisas foram criadas. Tudo que está no céu, na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo, porque Ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe.